Amém. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? E essa noite chuvosa, vontade de ficar em casa, né? Descansando. Pá. Lá no meu aconchego, no meu travesseiro macio e na minha coberta quentinha. E na minha cama que me chama pelo nome. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está aqui hoje porque existe um propósito na sua vida. Amém? Todo mundo lembra o tema dessa noite? O tema dessa noite nós vamos falar sobre propósito e necessidade, amém? Pedi só para a Su e o Douglas vir mais para cá aqui, ó. Preenche essas 5 cadeiras aqui. Tá um lugar vazio aqui no meio. Isso, pronto. Amém. Que aí fica todo mundo aqui bonitinho. Bom, hoje nós vamos falar sobre propósito e necessidade e particularmente é um tema que vem me ensinando novamente a ser servo, a ser cristão, a ser filho de Deus. Amém? É tão interessante quando nós entendemos que um chamado de Deus para uma comunidade, ele é um propósito, né? É um propósito que Deus havia traçado na nossa vida até os dias atuais. Então, assim, o propósito que Deus tem para a minha vida, ela é diferente do propósito que ela tem para a sua vida, amém? Eu tenho um propósito particular, a qual Deus me chamou para a minha vida, mas dentro desse propósito particular, esse propósito, ele é inundado e ele bebe de um carisma, que é o carisma desta comunidade, amém? Todos nós temos um propósito, a comunidade tem um propósito, ela tem um carisma, e dentro desse carisma, o nosso propósito pessoal, ele jorra através desse carisma, ele é banhado, ele é mergulhado dentro desse carisma, porque foi vontade de Deus, amém? Eu e você, nós não estamos aqui por mérito, estamos aqui porque Deus teve misericórdia da nossa pobre alma, e falou assim: deixa eu colocar ele ali para ver se salva, para ver se dá jeito, se tem jeito, né? Mas para Deus, ele tem jeito, amém? Eu quero que você entenda duas coisas, propósito e necessidade, amém? Dentro da empresa, quando nós falamos de propósito, nós vamos entender que na empresa, a missão da empresa é o propósito dela. Então, olha só, a missão da empresa é o propósito ao qual ela trabalha, a qual ela segue, a qual ela vive. Uma empresa, vou dar um exemplo aqui, a Apple, a missão da Apple é ser a maior empresa de tecnologia do mundo. Então, ela vai trabalhar para que ela seja a maior empresa de tecnologia do mundo, amém? A Samsung, ela não quer ficar em segundo, ela quer ficar em primeiro. A missão da Samsung é não deixar a Apple ser a maior empresa de tecnologia do mundo e ser a primeira. Então, a Samsung vai trabalhar para que a Apple não seja a primeira empresa, a melhor empresa de tecnologia do mundo. Então, olha só, tudo na vida existe uma missão, amém? Depois que eu comecei a entender a palavra de Deus, Deus começou a me trazer diversas revelações sobre necessidade e propósito. Eu fui entender que no reino de Deus, propósito significa ação e necessidade significa reparo, amém? Repita comigo, propósito é uma ação e a necessidade é um reparo. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para você dentro do começo dessa pregação e eu quero que você responda ela só no final dessa pregação, amém? Ou melhor, essa é uma pergunta para todos aqui. Coletiva, é isso. Nós temos vivido pelo nosso propósito ou por necessidade? Pelo que nós temos vivido? Por um propósito que Deus colocou na nossa vida ou por necessidade? E aí, para nós entendermos um pouco melhor isso, nós temos que entender a essência de cada palavra, amém? Então eu fui buscar lá entender um pouco do que significa a palavra propósito e Deus foi me revelando coisas maravilhosas. A palavra propósito, ela vem da origem grega e hebraica, o que significa? Eu vou exemplificar para vocês, tá bom? Ela não tem um significado, um nome tangível. Ela tem um sentido. A palavra propósito significa algo que você pega, coloca em uma forma e aperta para que aquilo se expanda ali dentro a ponto de alcançar tudo. Um exemplo mais claro? Um exemplo mais claro? Mais claro, todo mundo foi na praia aqui já? Amém? Amém, ainda bem que todos foram na praia, ninguém nunca foi. Quando você está na praia, já viu aquela criança que está enchendo um balde de areia? Ela coloca a areia lá e ela fica socando o balde, para quando virar o balde sair no formato, amém? Daquilo. Então, olha só, o que é o propósito? É essa criança colocar a areia dentro do balde e apertar,
para que preencha tudo, para que tome tudo. Então olha só, o nosso propósito deixa-nos igual a algo, amém? Então olha só, quando nós temos um propósito de ser a imagem e semelhança de Jesus, Deus vai nos apertar, nos apertar, nos apertar, para que nossa carne, para que a nossa vida possa entender de uma forma completa o que é ser imagem e semelhança de Cristo, para quando essa forma sair, nós estarmos de fato sendo a imagem e a semelhança de Cristo, amém? Então o propósito nos ensina a ser semelhante igual a algo. E aí olha só, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que há 2 dias, os 2 dias mais importantes da sua vida. Você já parou para perguntar quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? Os 2 dias. Acertou o primeiro, o que nasce, o que morre não. No batismo? O que nasce o hoje. E o hoje? Pode ser o hoje, mas não é. Vou explicar para vocês, os 2 dias mais especiais da nossa vida é o que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê nós nascemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei. A pessoa pode morrer e nunca descobrir. Mas esses são os 2 dias mais importantes da nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê nós nascemos. Porque no dia que eu descubro o porquê eu nasci, eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida. E quando eu descobrir esse propósito, a minha vida vai fazer sentido, amém? Eu conheço muitas pessoas muita gente fala assim, Deus vai dar sentido na sua vida, vem, se aproxima, começa a caminhar com Deus, que você vai ter sentido. Mas desculpa, eu conheço muitas pessoas que caminham com Deus, mas vivem uma vida sem sentido, amém? Eu tenho certeza que o propósito de Deus, quando Deus coloca um propósito na nossa vida, o primeiro ponto que Ele nos faz é dar sentido. Quando Ele nos dá sentido, Ele nos direciona a algo. Quando Ele nos direciona a algo, com certeza é ser a imagem e semelhança de Deus, porque isso nos ensina o propósito, a ser a imagem, a ser cópia, a ser parecido com Jesus. E aí você fala assim, pô, José, tudo bem, entendi o que é propósito, mas me deixa entender um pouco sobre o que é necessidade. A necessidade, na verdade, ela é uma palavra que nasceu na história. E sabe quando a palavra necessidade nasceu? Quando houve a necessidade de criá-la. Exatamente. Sabe quando houve a necessidade de criá-la? Gênesis 3, quando o homem cai, que Deus olha para o homem e fala assim, agora você vai viver através do seu penoso trabalho. Mulher, você vai viver pelas dores do seu parto. Então, olha, Deus coloca para o homem, agora se você quiser comer, você vai ter que trabalhar. Então o que Deus coloca na vida do homem? Uma necessidade. Porque o homem estava no paraíso para viver um propósito, amém? Exatamente, o homem estava lá naquele paraíso vivendo um propósito de Deus, um sonho de Deus maravilhoso para aquele homem. Mas aí ele acabou se perdendo, ele sentiu a vontade de comer, a mulher foi lá, come da fruta e Deus fala assim, tudo bem, já que você não aprendeu a viver somente pelo meu propósito, eu vou colocar algo na sua vida, você vai ter necessidade de comer, a necessidade de se alimentar, a necessidade de ir no banheiro, a necessidade de beber água. Mulher, você vai sofrer as dores do seu parto, mas você precisa povoar a terra. Então olha só, Deus coloca a palavra necessidade, ela existe por conta da queda do homem. Então nós vamos entender que nada que vem de necessidade é bom, amém? Porque a palavra necessidade, ela tem um poder, cara. Sabe qual é o poder da palavra necessidade? Ela tem um poder, velho. Sabe, tipo um Superman assim, olha o laser, sopro gelado, não, brincadeira, mas ela tem um poder. O poder da necessidade é te afastar do propósito. Esse é o poder da necessidade, não tem outro poder da necessidade, senão te afastar do propósito. Sabe por quê? Toda vez que a necessidade bater, vai ser sempre no momento que você tiver que fazer uma escolha entre seguir o seu propósito e fazer aquilo que precisa agora. Puxa vida, meu Deus, eu preciso pagar uma conta, mas Senhor, eu só tenho R$60 e essa conta, mas eu preciso entregar lá no dízimo na comunidade e agora? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que você vai optar? Pela necessidade, você vai pagar a conta. Porque toda vez que nós colocamos a necessidade e o propósito, nós esquecemos do propósito, sempre optamos pela necessidade. Sabe por quê? A necessidade é carnal, ela é do homem, do corpo, e o propósito é celeste. A necessidade é temporal, o propósito é eterno. Exatamente, glória a Deus. E aí eu quero te falar, você sabe qual é o poder do propósito? Você acha que o propósito é sair perdendo assim só para a necessidade? Quando eu vivo na necessidade, eu vivo algo que me afasta do propósito, amém? Mas agora, a partir do momento que eu começo a viver no propósito, a minha necessidade é suprida de forma sobrenatural. Esse é o poder do propósito. Porque quando eu entendo que aquilo que é celeste, aquilo que é eterno, me convém mais do que as coisas terrenas, eu vejo que nada disso importa. Porque tudo que eu preciso está no céu, e tudo que eu preciso está com Ele, e tudo que eu preciso, Ele já me disse que eu preciso fazer. Amém? E aí eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, eu vou abrir a palavra de Deus aqui.
Diego não pode dar spoiler da passagem, porque o Diego já sabe. Você abre sua passagem aí em Mateus, no Evangelho de São Mateus, versículo 16, capítulo 17. Capítulo 16, versículo 17. Nada melhor do que falar sobre propósito e necessidade do que apresentar aquele que nos ensinou sobre o reino, amém? O próprio Jesus. Aleluia. Ó, gostei desse ambão grandão, hein? Dá para deixar tudo abertão aqui, ó. Amém? Mateus 16, versículo 17. Todos conseguimos encontrar? Vamos lá? Mateus 16, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra do Senhor. Para nós é palavra de salvação. Amém. Olha só, irmão, o que aconteceu aqui? Jesus, ele está tendo uma conversa com Pedro. Eu imagino que seja uma conversa com Pedro como nós estamos tendo aqui, amém? E dentro dessa conversa com Pedro, Jesus olha para Pedro. É no momento lá que Jesus, fala para ele: quem sou eu? Então Pedro revela quem é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus vai lá e fala para ele: Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi o homem que te revelou que eu sou, e sim o Pai que está no céu. Se é sinal de Deus, então eu vou te dar a chave da terra e a chave do céu. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Naquele momento Jesus está falando para Pedro: Pedro, você vai ser o primeiro Papa da Igreja Católica, então a partir de hoje eu fundo a minha igreja em você, a partir de você e sobre essa pedra. Então o que aconteceu? A igreja do Senhor foi formada. Jesus confia a Pedro. E aí olha só, cara, eu comecei a entender quando Deus passou essa passagem, Deus na verdade deu todo Nós vamos entrar aqui na mística, na loucura daqui a pouco. E olha só, eu entendo que Pedro, no mínimo, era muito truta de Jesus. Jesus era amigaço de Pedro. Não é não? Tem uma passagem, eu esqueci agora exatamente no Evangelho onde fica, mas que está os apóstolos e vêm cobrar o imposto, Então olha só, Jesus fala para Pedro: Pedro, paga lá o imposto. O meu e o seu. Então olha só, irmão, Jesus era pobre igual nós, saca? Então tá de boa. Está perto do propósito. Irmão, Jesus era pobre igual a gente. Jesus fala para Pedro: ei Pedro, paga o meu e o seu. O que estava significando naquele momento? Que quando Pedro ia pagar lá o imposto dele de Jesus, eram os únicos dois que tinham a idade superior à idade necessária de se pagar imposto. Eu não lembro quanto que era. Então olha só, eles eram amigos, porque eles tinham a cabeça mais madura. Amém? Sabe quando você vai na escola? É engraçado, Sempre que você está num lugar, você sempre se enturma com pessoas que têm a sua faixa de idade. Porque vocês têm a mesma cabeça, pensam um pouco melhor nas mesmas coisas. Às vezes tem uns que se pendula, Às vezes você é mais amigo dos mais velhos, mas porque a sua mentalidade já é mais velha. Então eu imagino Pedro muito amigo de Jesus. Jesus é truta de Pedro. E aí olha só que engraçado, nós terminamos de ler no versículo 19. Porém, no versículo 22, olha o que Pedro vai dizer para nós. Jesus, na verdade, vai dizer para nós: Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Vamos fazer uma pausa. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo para eles que vai acontecer a paixão. Olha, vão vir me pegar, vão vir me prender, e eu preciso ser levado para cumprir o meu propósito, o que Deus me chamou a fazer aqui na terra. E aí Pedro fala: não, Jesus, você não vai, eu não vou permitir, eu estarei lá na frente guerreando e lutando pelo Senhor, porque o Senhor é meu Deus, Deus nosso Senhor não vai permitir. E aí Jesus olha para Pedro e diz, no versículo 23, afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Eu vou te falar aqui, quando Deus me deu essa passagem, eu fiquei meio perdido. Porque se eu contar 5 versículos anteriores, Jesus vai dizer para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E agora Jesus fala para o cara que é o Satanás: afasta-te de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Então olha só, irmão, como Pedro saiu de ser o melhor amigo de Jesus e se tornou inimigo, amém? Em pouca coisa, em poucos sentidos. 5 versículos aconteceram, então Pedro passa de melhor amigo de Jesus, aquele igual ao qual Deus confiou a igreja, e passa a ser então
quem está afastando Jesus de algo. Não faz, olha só como é estranho isso, sim ou não? Então a gente vai lá agora. Passa a sua Bíblia aí, 10 capítulos, capítulo 26 agora. Versículo 47, amém? Nós estamos aí, Jesus está lá no Getsemane. E ele vai ser entregue naquele momento. 26, 47. Prisão de Jesus, está aí o título. Amém? Mateus 26, 47, prisão de Jesus. Enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar. E aquele que eu beijar, prende-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, para que estás aqui? Vamos fazer mais uma pausa aqui. Olha só, Judas está traindo Jesus. Judas está lá entregando Jesus. E Jesus olha para Judas e fala assim: amigo. E falou para Pedro: Satanás, olha só. Aquele ao qual ele confiou a igreja, ele chama de Satanás, e aquele ao qual o leva para o Calvário chama de amigo. Cara, eu comecei a viajar nisso daqui, eu falei, cara, não faz sentido, porque olha só, porque Jesus falaria para Pedro: Pedro, tu és Satanás, afasta-te de mim, e para Judas, meu amigo. Imagina ele ter dado um abraço em Judas, sabe? Meu amigo, por que você está aqui? Sabe, saudade? Cara, acho que não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando dizer, mas não faz sentido, amém? Mas aí a gente vai entender. Eu queria que vocês entendessem também. Por que faz sentido? Porque tudo aquilo que te afasta do teu propósito não pertence a Deus. Pedro, naquele momento, estava servindo de pedra de tropeço para Jesus. Estava afastando ele do propósito. Naquele momento, naquela ação, naquela manifestação que Pedro se irrita no meio de Jesus, Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque você está me afastando do propósito. E se você me afasta do propósito, a sua ação não é uma ação de Deus. Tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus não pertence a Ele, amém? Às vezes aquilo que você mais ama pode ser aquilo que está te afastando do propósito. Eu, falando por mim, às vezes aquilo que eu mais amo pode ser aquilo que me afasta do propósito. Eu tive que fazer uma escolha na minha vida entre grupo de oração e comunidade, porque eu entendi que aquilo que eu mais amo estava me afastando do propósito. Então eu preferi seguir o propósito, amém? Porque o propósito é algo celestial. O propósito é algo que vem do céu. Quando eu sigo o propósito, eu faço a vontade de Deus através do meu propósito, Ele me conduz a águas mais profundas, amém? Sabe o que eu estava entendendo? Depois eu continuei entendendo isso, falando: Senhor, me dá mais coisas para falar sobre propósito e necessidade. E aí Jesus veio me lembrar lá, sabe aquele cara chamado José do Egito? Aquele que foi traído pela família, aquele que teve um sonho que as estrelas se prostrariam diante dele, e aí quando ele conta esse sonho, a família tem inveja dele, os irmãos vão, jogam ele lá dentro do poço de Jacó, e depois disso ele vai, muito tempo depois ele é prisioneiro, depois de ser prisioneiro ele se torna rei, imperador, lá ele começa a reinar o Egito. E aí eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, presta atenção. Existiam dois propósitos na vida de José, eu digo melhor, existia um propósito na vida de José especial, e Deus precisou trabalhar a vida de José para que quando ele fosse optar entre fazer a necessidade e fazer o propósito, ele conseguisse cumprir com o propósito da forma correta. Primeiro propósito da vida de José, ele precisava salvar o povo da fome. A fome que viria no Egito, depois da grande revelação do faraó, que viria depois do 7º ano, e viria 7 anos de seca. Então olha só, Deus já preparou aquele homem José para salvar o povo do Egito lá na frente. Mas olha só, como é que José iria conseguir salvar o povo da fome, administrar bem as riquezas do reino, se ele nunca tivesse passado fome, irmão? Então o que Jesus faz com José? Ou melhor, o que Deus faz com José? José cai e é jogado no poço pelos seus irmãos. Dentro desse poço ele passa fome, ele passa sede, ele passa necessidades básicas. Mas é naquele momento que José começa a dar valor pelas simples coisas, sabia? Eu imagino irmão,
Se eu tivesse no lugar de José, sabe, se eu tivesse um lanche, eu ia comer aquele lanche em um mês. Por quê? Eu não sei o dia de amanhã. Então você entende que Deus foi preparando, Deus foi lapidando José? Quando Deus prepara eu e você para um propósito maior, Ele não simplesmente te joga no propósito ou te direciona, olha, você tem a porta 1 e a porta 2, qual porta você quer entrar? A necessidade é o propósito. Não, Jesus Ele vai te lapidando, Jesus vai te estreitando as suas veredas, vai dizer no Salmo. Então Ele vai te preparando, te conduzindo no caminho correto, porque quando você tiver que optar entre fazer o propósito maior de Deus e a tua necessidade humana, você saiba optar pelo que é correto. E você opte pelo propósito, mas olha só, Deus nunca vai te ceder um propósito a qual você não comporta, amém? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida desde o dia que você nasceu, até o dia que você descobriu esse propósito, ou se você não descobriu hoje, em nome de Jesus, você vai descobrir ele. E esse propósito, Deus já tem escrito ele lá no livro. Falta nós ainda entendermos. Quando eu começo a ter intimidade com o Senhor, Ele me revela coisas sobrenaturais. E essas coisas sobrenaturais, sim, é o nosso propósito, amém? Quantas pessoas, irmão, estão dentro da igreja aí, não sabem o que fazer, está frio, está cansado, não consegue mais caminhar, porque perdeu o propósito, não sabe porque está ali. Tem gente que está na igreja e não sabe porque está lá, mas está lá. Isso é propósito, irmão? Não, isso é necessidade, querido. Porque quando você não sente a necessidade, quando você sente a necessidade de estar em algum lugar, porque as pessoas vão sentir a sua falta, você vê bem que não é Jesus mais é o centro, e sim você. E quando não é Jesus o centro, aquilo não é mais propósito, amém? Segundo ponto, segundo propósito na vida de José, ele a ser o homem responsável para unir a sua família novamente. Lá na frente, depois que ele é administrador do faraó, ele consegue administrar todas as coisas, vem as famílias buscar alimento no Egito, então ele vai lá e encontra a sua família e os perdoa de forma por inteira. Qual é a primeira pessoa que ele tenta encontrar? O seu filho mais novo, Benjamim, né? Que era aquele que nasceu e ele ainda não tinha conhecido. Ele une a sua família de novo, porque a inveja e o egoísmo havia separado lá atrás. E Deus, precisava que a família de Jacó, que depois se torna Israel, fosse reunida de novo, porque Deus tinha um plano enorme para aquela família. Então, olha só, o nosso propósito, quando eu entendo ele, e faço ele de uma forma plena e constante, milagres e prodígios se realizam. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você, irmão, o propósito ele não é simples, amém? Quando eu sigo o meu propósito, eu não posso esperar algo simples. Sabe por quê? Se o propósito ele não tem cruz, ele não é propósito, ele é uma necessidade. O propósito, para ele fazer sentido, ele tem que ter cruz, ele precisa haver dor. Porque quando nós vamos entender lá o que significa a palavra propósito, nós vamos entender que é algo que se coloca dentro da forma e é espremido para que ocupe toda a sua forma, ocupe todo o espaço ali presente. Então, olha só, se nós ainda não estamos parecidos de fato com o Senhor, é porque Ele está nos colocando ali dentro, está nos apertando. E esse aperto dói, essa cruz dói, porque quando Ele tirar essa forma, nós estaremos sim sendo a imagem e semelhança verdadeira de Jesus. E sabe o que é mais bacana? Os seus planos nunca vão combinar com o seu propósito. Olha só, você pode planejar a vida inteira. Eu já planejei minha vida várias vezes. Depois desisti. Falei, não quero mais planejar. Eu penso até ali, né? Tipo um ano ali. Mas sabe por que não adianta a gente pensar muito tempo à frente? Porque os nossos planos, eles são coisas terrenas. Os nossos planos, eles não combinam com o céu. Sabe por que o nosso propósito combina com o céu? Porque ele não é terreno. Ele é celestial. Ele é do céu. Então, os meus planos, quando eu coloco os meus planos, as minhas necessidades à frente, eu sempre vou fazer aquilo que é da terra e nunca aquilo que é do céu. Mas quando eu faço o meu propósito, eu entendo que o que vem primeiro é o céu. Então, as coisas terrenas ficam para trás. E o céu, as coisas do céu, são feitas. Amém? Os planos terrestres não combinam com os planos do céu, amém? E por isso nós temos que entender o nosso propósito. Quando nós colocamos o nosso propósito em prática, irmão, pode acontecer o que quiser. O mundo pode cair. Sabe, pode ser uma destruição. As nações se matando. Mas você nunca vai perder o foco. Porque você está alinhado com o propósito. E o propósito, ele não é terreno, ele é celestial. O nosso problema, irmão, quando nós tentamos entender o nosso propósito, sabe o que é? Eu muitas vezes tentei entender o meu propósito. Uma vez eu partilhei até com o Diego. Falei, nossa, irmão, eu já saí do ministério de música, já fui para o ministério de pregação,
Gostei bastante, depois eu encontrei o Ministério de Formação, nossa, me apaixonei pelo ministério, que ministério especial. E aí as coisas não andavam e tudo mais, eu comecei a passar uma grande fase de resfriamento espiritual, de aridez espiritual, de deserto, e meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. E aí eu fui entender que o meu ministério era o de música, eu saí correndo, voltando, falei, meu Deus, eu nunca devia ter saído daqui. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando nós vemos o nosso propósito, nós tentamos achar uma razão lógica para ele, amém? E quando eu tento racionalizar e colocar uma lógica no meu propósito, ele perde o que ele tem de especial, que é o extraordinário do céu. Então eu e você não devemos colocar lógica no nosso propósito, porque ele não é terreno, ele é extraordinário, ele é celestial. O sobrenatural de Deus acontece no nosso propósito porque deve acontecer, porque é extraordinário, porque não tem explicação aos olhos humanos. Então, quando eu tento explicar e dar uma lógica para os planos de Deus na minha vida, nunca vão dar certo, porque os planos de Deus são extraordinários, eles não combinam com as coisas terrenas, amém? Então, muitas vezes eu e você vai estar nessa briga, meu propósito não, meu propósito não, meu propósito necessidade, e nós esquecemos de algo muito simples. Quando eu e você tentamos entender o nosso propósito, nós vamos a cair numa mesmice ferrenha assim para o resto da nossa vida, porque o nosso propósito ele não tem explicação, ele não tem lógica, porque ele é algo extraordinário vindo do céu, amém? Para que o sobrenatural aconteça através do meu propósito, eu tenho que permitir Deus agir. Quando Deus age, é aí de fato que eu estou anunciando o reino. Então olha só, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o seu propósito pode ser qual for, mas o objetivo dele é anunciar o reino. Então olha só, meu irmão, o que significa tudo isso? Cada um aqui de nós temos um propósito, amém? No final dessa pregação, em nome de Jesus, Deus já está te dando nesse momento, eu creio, Senhor, uma revelação na sua mente agora de qual é o seu propósito, ou pelo menos parte dele. E eu quero convidar você a discernir isso, na palavra, ora, senta, questiona Jesus, qual é o teu propósito? O nosso carisma, ele envolve a reconstrução do homem através da verdade e através do amor. Então, reconstruir, essa dar identidade novamente ao homem. Então, busque entender dentro desse carisma, dentro dessa essência especial do carisma, missão seja luz, qual é o teu propósito pessoal. Depois de muito tempo, eu entendi qual era o meu carisma. Ou melhor, qual é o meu propósito. No final eu falo para vocês. Mas é o que nós temos que entender, quando eu e você, nós seguimos o nosso propósito, nós nos colocamos na presença de Deus para seguir o nosso propósito, nós somos convidados, ou melhor, nós somos convocados a anunciar o reino. O reino de Deus, ele é anunciado através das minhas ações. Eu partilhava com o Diego esses dias, falei, irmão, sabe o que acontece nas nossas pregações hoje em dia? Ou melhor, na pregação de vários pregadores por aí? A igreja católica, sabe por que ela está caindo? Sabe por que está caindo? Não, em nome de Jesus. Nunca vai ceder, né? A palavra de Deus vai dizer, nós acabamos de ler que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, mas sim, sabe por que está dando essa grande desordem da palavra dentro da igreja? Porque nós, enquanto lá nossos líderes, nossos sacerdotes, eles esqueceram de algo que era anunciar o reino de Deus, e eles começaram a anunciar milagres, a anunciar prodígios, a anunciar tudo aquilo que a igreja de Éfeso anunciava lá atrás. Então, quando nós perdemos o sentido do reino dos céus, anunciar de fato que é o reino, um lugar santo, que para entrar lá você tem que ser santo. Irmão, eu não preciso falar para você que você não precisa ter pecado para entrar no reino. Sabe por quê? No reino não é permitido pecado. Então você vai saber porque Deus vai se revelar. Quando eu falo do reino de Deus, o extraordinário age, o extraordinário de Deus, o sobrenatural se manifesta. E quando o sobrenatural de Deus se manifesta, a conversão é instantânea e plena, amém? Sabe por que a gente trabalha tanto hoje em dia, pregando sobre metanoia, sobre conversão sincera, sobre avivamento, sobre pessoas que estão com problema depressivo? Sabe, eu não quero questionar esses problemas aqui, vou até falar baixo, o pessoal pode ouvir. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós esquecemos de anunciar o reino, isso é culpa nossa, irmão. O reino de Deus parou de ser anunciado. O que está sendo anunciado para as pessoas é um Jesus. Sabe, Jesus que ama? Sabe aquela frase, Deus é amor. É tudo para as pessoas. É a única coisa, exatamente. Mas, irmão, desculpa. Jesus não veio pregar o amor. O propósito de Jesus era vir ser sacrificado para a libertação do povo. Amém? Mas ele veio pregar o reino. Ele não veio falar sobre amor, ele não veio falar sobre amizade, ele não veio falar sobre nada disso. Ele veio falar sobre o reino. Sabe por quê, irmão? Porque no reino,
todas essas coisas são plenas. Nós encontramos características do reino, que é o amor, é a fraternidade, e nós queremos pregar como se Jesus tivesse vindo para falar sobre isso. Jesus falou, Jesus quando ele resume lá os 10 mandamentos em 2, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo para a igreja, ei, ame a Deus sobre tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Então olha só, Deus prega sobre amor, Deus fala tudo isso. Irmão, desculpa, mas eu não concordo. Poxa, sabe por que você não concorda? Porque quando Jesus está ali falando, ele vai dizer do reino dos céus, ele está pregando sobre o reino. No reino todas as pessoas amam a Deus, porque Deus é soberano no reino, amém? Para ser reino precisa ter um rei, amém? Acho que a palavra se diz por só. Amai-vos aos outros como eu vos amo. Exatamente. Não amor como se amo por aí, como eu vos amo. O amor egoísta a si próprio, né? Eu gosto de... Se sacrifica em favor. Exatamente. Sabe por que se sacrifica em favor? Porque no reino dos céus, lá no reino de Deus, essa fraternidade, essa filia qual nós tanto pregamos, é exatamente isso, se sacrificar pelo outro em troca de nada. É o reino, irmão, isso é mística, isso não compete aos nossos olhos entender. Sabe por quê? O homem, ele tem o costume de tentar trazer a lógica e a razão aquelas coisas sobrenaturais de Deus, irmão. E quando nós entramos nesse vai e vem de tentar explicar aquilo que Deus está fazendo, desculpa, mas eu quero ir para o céu. Quando eu olho para o reino dos céus, quando eu olho Jesus falando, o reino dos céus é como, os meus olhos já brilham. Eu falo, meu Deus do céu, ele está tentando explicar algo para a gente que a gente não consegue entender. Porque quando Jesus fala lá nos seus 40, na Bíblia, na palavra de Deus, nos evangelhos, Jesus vai dizer por 42 vezes, o reino dos céus é como, aí ele fala do dracma, de várias coisas. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está tentando nos explicar como que é o reino dos céus, amém? O reino dos céus é como, sim ou não? Só que ele entende que nossa compreensão humana não entende o que acontece no reino, não entende o que é o reino dos céus. Então quando ele fala o reino dos céus é como, ele está tentando, sabe quando você chegar para uma criança, e a criança está colocando a caneta na boca, colocando algo que é perigoso na boca, e você fala assim, não pode colocar isso na boca, porque isso machuca, corta, depois vai doer, vai chorar e tem que colocar a pomadinha. Tudo bem? Sabe quando você faz isso com a criança? É Jesus dizendo para nós, o reino do céu é como? Ele está tentando explicar o que nós não entendemos ainda de uma forma natural. Mas olha só, irmão, Jesus até nisso ele tinha dificuldade, irmão, porque as coisas do céu são sobrenaturais. Por isso que quando nós lemos o reino do céu é como, nós ficamos tipo, quê? Não consigo entender. Por isso que é difícil de entender. A palavra mesmo vai dizer, né? Que o Espírito Santo vem clarear a mente daqueles que devem entender. Não são todos que devem entender, irmão. Se você consegue entender, louvado seja Deus. Quem tem ouvido, ouça, exatamente. Então, olha, Deus ele tem um propósito. E aí é algo que eu escrevi aqui, e isso é maravilhoso. Quando eu e você entendermos de fato o que é viver o sobrenatural de Deus na terra, que é de fato pregar o reino dos céus, cantar o reino dos céus, evangelizar evangelizar o reino dos céus, falar para as pessoas sobre o reino, nós vamos entender que a nossa igreja não é a igreja que sobe para o céu e ali se manifesta, não, é o céu que desce a igreja. Porque quando o céu desce a igreja é porque ela encontra ali um lugar ao qual está sendo praticado, amém, as práticas que acontecem no reino. Quando nós falamos dos 3 princípios evangélicos, né? Castidade, pobreza e obediência. Irmão, eu imagino que isso lá no reino do céu não deva nem existir. Sabe? É Deus ensinando para a gente, falar assim, olha, humano, olha, ser cristão, como você só vive de regras, você não pode ser livre, então eu vou te explicar 3 regras principais, são essas aqui. Porque meu pai veio lá no Antigo Testamento e falou sobre 10 regras e você não entendeu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você de 3 agora. Então ele vai lá e fala. E aí mais, o homem não entendeu. Meu Deus, eu não entendi os conselhos evangélicos de Jesus. Aí vem o Espírito Santo, vai lá e fala sobre 7. Você entende? Que Deus falou sobre os 10 mandamentos, Jesus falou sobre os 3 princípios evangélicos, e o Espírito Santo falou sobre os 7 sacramentos. E a gente não consegue viver. Você entende que os 10 mandamentos, os 3 princípios evangélicos, as virtudes também, Nossa Senhora veio ensinar sobre as virtudes, irmão, olha só.
Você entende que Deus, falando da Trindade, Deus Pai nos ensinou os 10 mandamentos, Deus Filho nos falou dos princípios evangélicos, e Deus Espírito Santo falou sobre os 7 sacramentos. Ao todo, daí 20 regras que nós devemos seguir na nossa vida cristã. Você consegue entender que essas 20 regras ainda não explicam o reino dos céus? Irmão, não sei você, mas eu cansei de viver a superficialidade das regras. E eu quero buscar, através do meu propósito, viver o sobrenatural do reino dos céus. Para eu conseguir buscar a minha vontade, fazer o meu propósito, eu tenho que abrir de mão de uma vida terrena e começar a buscar uma vida no sobrenatural. Uma vida no sobrenatural é uma vida sobre a ação de Deus. Quando eu vivo o meu propósito na ação de Deus, eu estou pregando o reino na terra. E aí não é mais a igreja que sobe, é o céu que desce.